Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos trabalhar o conceito pensamento computacional e vamos abordar um pouco o pensamento computacional plugado e o pensamento computacional desplugado. Vamos lá? E eu começo a apresentação com o título O pensamento computacional desplugado na educação básica. E para começar, eu pergunto a vocês, o que é pensamento computacional? O que vem à sua cabeça quando eu falo em pensamento computacional? Quando eu faço esse questionamento aos professores, em oficinas, em palestras, as respostas geralmente são: pensamento computacional é algo que envolve programação, é algo que os programadores fazem. Também eu tenho a resposta de que pensamento computacional envolve uma questão de organogramas, onde eu posso fazer uma divisão, uma organização de um passo a passo do que vai ser feito, e essa visão é muito semelhante, muito próxima do que nós encontramos hoje na BNCC, quando se fala em pensamento computacional. Outra resposta dada é o trabalho que se faz nas escolas com laboratórios de informática. Outra resposta são as escolas que trabalham com projetos de robótica. E aí os professores associam que trabalhar com robótica é trabalhar o pensamento computacional. Outros me dão como resposta o desenvolvimento de jogos, projetos onde os alunos são levados a desenvolver jogos e que nesse momento os alunos estão trabalhando com o desenvolvimento do pensamento computacional. Outros trazem como resposta o trabalho com linguagens de programação mais intuitivas, mais próximas da realidade do estudante. E que no momento em que eu trabalho com essas linguagens, eu estou trabalhando com o pensamento computacional. Mas aí, dentre essas respostas e outras que eu recebo quando faço esse questionamento, eu pergunto a vocês, mas de fato, o que é pensamento computacional? Né? Nós tivemos várias respostas, alguns exemplos de respostas dadas por vários professores, mas aí de fato o que é, né? Eu trago essa pergunta para você, meu cursista. E aí, para trazer a resposta, né, para nos dar uma resposta embasada com conhecimento teórico, né, e por pesquisar esse assunto, eu trago a pesquisadora Janette Wing, que é uma professora de Ciências da Computação do Instituto de Ciências de Dados da Universidade da Colômbia e que vem pesquisando desde 2006, ela pesquisa o pensamento computacional, e Janette nos afirma que o pensamento computacional é uma habilidade fundamental para todos, não apenas para cientistas da computação. E ela nos coloca que, além de aprender a ler, escrever e calcular, deveríamos adicionar pensamento computacional na capacidade analítica de cada criança. Aí vocês vão me falar assim, mas professora, o que é isso que nós vamos adicionar à capacidade analítica de cada criança? Além da criança já ler, já escrever, já calcular, nós ainda vamos nos preocupar em desenvolver essa habilidade? Vamos continuar para que vocês possam entender o que é essa habilidade defendida por Janette Wing. E aí eu trago também o professor pesquisador Christian Brackmann, que também pesquisa o pensamento computacional e desenvolveu uma tese com o pensamento computacional desplugado, onde ele abordou o pensamento computacional desplugado,
E o Christian, ele nos diz que o pensamento computacional é uma distinta capacidade criativa, crítica e estratégica humana de saber utilizar os fundamentos da computação nas mais diversas áreas do conhecimento, com a finalidade de identificar e resolver problemas de maneira individual ou colaborativa, através de passos claros, de tal forma que uma pessoa ou uma máquina possam executá-lo eficazmente. Só lembrando que o Christian também é um professor de computação, ele é um professor do Instituto Federal de Farroupilha, né, do município de Farroupilha, e o Christian, ele pesquisa o pensamento computacional, ele ministra várias palestras, vocês podem encontrar o Christian em algumas lives, principalmente no período da pandemia, falando sobre o pensamento computacional desplugado. E na tese do Christian, ele nos traz os pilares do pensamento computacional, que ele divide em 4 pilares: decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmos. E eu trago nesse slide um detalhamento melhor desses pilares, que é o pilar da decomposição, que significa você pegar um problema complexo e quebrá-lo, dividi-lo em pedaços menores e mais fáceis para você trabalhar, para você gerenciar. O segundo pilar é o reconhecimento de padrões, onde você pega esses problemas menores para serem analisados individualmente com maior profundidade e você identifica problemas parecidos, ou seja, você reconhece padrões e você identifica problemas parecidos que já foram solucionados anteriormente. O outro pilar é a abstração, onde você foca apenas nos detalhes que são importantes, enquanto as informações irrelevantes são ignoradas, ou seja, você vai abstrair. Aquilo que não é importante para resolver o problema, você deixa de lado e continua resolvendo o problema. E algoritmos, que por último, que é o nosso último pilar, ele é o pilar onde você vai gerar passos ou regras simples que podem ser criados para resolver cada um dos subproblemas encontrados. Alguns exemplos simples de aplicação do pensamento computacional, eles são encontrados no nosso dia a dia. Por exemplo, lavar a roupa na máquina. Quando você vai lavar a roupa na máquina, é lógico que você não joga todas as roupas de uma vez só dentro da máquina. Você separa as roupas, você tem uma categorização, você separa roupas por cores, você separa a roupa por tipos, você separa as mais finas, você separa roupas de banho, roupas de mesa, né? Você não coloca tudo junto. Quando você está fazendo essa divisão, essa organização, você está trabalhando com pensamento computacional. Quando você lava o carro, também existem estratégias para se lavar o carro, né? Você não pega a bucha com sabão e joga em todas as partes do carro. Você não passa a bucha ou a esponja no pneu do carro com terra e depois passa na lataria. O que você faz primeiro? Você lava a parte de cima, depois vem de cima para baixo? Você lava primeiro a parte de dentro e limpa para depois vir para a parte externa? Ou seja, você tem uma organização para resolver o seu problema. O seu problema é lavar o carro. Nós temos também uma estratégia para ir ao trabalho. Por onde você vai? Você pega os melhores caminhos, você traça uma rota onde tenha muitos semáforos, onde tenha muitos quebra-molas. Você faz um caminho onde você tem, geralmente a gente cria um caminho, uma estratégia para chegar ao trabalho, onde você procura estar menos estressado, né? Você evita trânsito mais pesado. Isso é
trabalhar de modo a desenvolver o pensamento computacional. Você está traçando uma rota para resolver um problema. Fazer um bolo também é outro exemplo simples da aplicação do pensamento computacional. Se você não segue uma regra, se você não desenvolve essa habilidade, você não consegue fazer um bolo e fazer com que esse bolo suba, né? O bolo vai ficar solado, o bolo vai queimar, o bolo não vai ficar agradável porque você não seguiu um passo a passo para que se chegar no resultado final do seu bolo. E aí eu trago o questionamento: por que trabalhar na escola com o pensamento computacional? E eu trago 3 motivos para que você trabalhe o pensamento computacional. Primeiro, a Lei de Diretrizes e Bases, a nossa LDB, em seu artigo 32, afirma que é objetivo da formação básica do cidadão a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Ou seja, compreender a tecnologia em que se fundamenta a sociedade é um motivo para nós trabalharmos com o pensamento, com o desenvolvimento da habilidade do pensamento computacional. Outra justificativa para se trabalhar o pensamento computacional é que a Base Nacional Comum Curricular já faz menções ao ensino do pensamento computacional a partir dos anos iniciais. E ao contrário do que alguns pensam, que isso é só uma atribuição dada ao professor de matemática, ela é uma atribuição para todo e qualquer professor, não apenas o professor de matemática. Mas na BNCC, sempre que se fala em pensamento computacional, ela está bem mais direcionada aos professores de matemática. Mas os outros professores também podem e devem trabalhar com esse desenvolvimento dessa habilidade. Outra justificativa para trabalharmos com o pensamento computacional é a prova do PISA. A prova, já cobra a capacidade dos estudantes de resolver problemas e trabalhar colaborativamente características do pensamento computacional. Então, para a gente preparar melhor esses meninos para essas avaliações, nós precisamos desenvolver a habilidade do pensamento computacional. E aí nesse slide eu trago algumas pesquisas, o Brackman, Clements, Doran, Moreno, Leon, Papert, Wing e outros, que são pesquisas que evidenciam uma melhoria significativa no processo de aprendizagem em áreas como linguística, matemática, ciências sociais e artes. Essas pesquisas, elas evidenciam melhoria significativa no processo de aprendizagem nessas áreas do conhecimento, o que é muito importante para que a gente possa entender que o desenvolvimento dessa habilidade, ela contribui para os processos de aprendizagem. E aí eu trago mais um questionamento. Nós falamos sobre o conceito de pensamento computacional, baseados nos autores e pesquisadores, no Christian Brackman e na Jeanette Wing, e mostramos justificativas do porquê nós devemos trabalhar com o pensamento computacional nas nossas escolas. Mostramos que existem pesquisas que fundamentam, que evidenciam melhorias no processo de aprendizagem dos estudantes em várias áreas do conhecimento. E aí eu trago esse questionamento agora de como trabalhar o pensamento computacional em nossas escolas. E aí eu vou dividir o pensamento computacional no pensamento computacional desplugado e o pensamento computacional plugado. O pensamento computacional desplugado já é um pensamento computacional que é desenvolvido a partir de atividades não conectadas à internet, não conectadas a nenhum tipo de tecnologia digital. Então, aqui a gente tem um professor que está desenvolvendo o pensamento computacional, trabalhando com os alunos uma programação, pode-se dizer que é uma programação onde você tem uma tartaruguinha, onde você tem as setas,
onde a criança tem que elaborar um caminho para que essa abelhinha, né, que está no chão, chegue de um lugar a outro. Então, ela vai para frente, vocês podem ver aqui, ó, que tem uma setinha para frente, então ela deve ter saído daqui, uma setinha para frente, girou para a esquerda, tantos passos para frente, ela deve chegar aqui onde está a cabeça aqui dessa outra estudante, né? Outra estudante. Então, esse caminho aqui de quantos passos ela vai dar, ela vai girar para frente, vai girar para trás, é uma forma de se trabalhar o pensamento computacional de forma desplugada. Aqui é uma atividade chamada Mônica Decomposição, é uma atividade do Christian Brackman, e nesse site vocês têm todo esse material que vocês podem imprimir e podem levar para a escola para poder trabalhar com os estudantes. Essa atividade se chama Mônica Decomposição. Nesse Mônica Decomposição, você também consegue trabalhar o pensamento computacional no momento em que você entrega para as crianças uma folha e pergunta para a criança, por exemplo, como é que você plantaria uma árvore? Quais os passos você utilizaria para plantar uma árvore? E a criança vai colocar aqui todos os passos. Aqui ela vai colocar os passos para lavar as mãos. Tá, como você vai lavar as mãos? Como é que você faz? Ah, primeiro eu abro a torneira. Ah, eu passo o sabão. Depois que você passa o sabão, eu deixo a torneira ligada e esfrego as mãos. Eu esfrego a parte de cima das mãos, depois eu esfrego a parte de baixo da mão, a parte de dentro, entre os dedos. Então, cada criança vai ter uma experiência diferente, né? Ela vai relatar o passo a passo, o que ela vai fazer em primeiro lugar, depois em segundo lugar, em terceiro, de acordo com a experiência que ela tem de vida, né? O que tem crianças que nem vai falar que lava as mãos, né? E nesse momento, na discussão que elas vão fazer, vai se chegar ao melhor caminho, qual o melhor caminho para se lavar as mãos. Qual o melhor caminho para se plantar uma árvore? Né? Qual passo a passo, o melhor passo a passo para se plantar uma árvore? Quando você faz esse tipo de atividade com uma criança, você está desenvolvendo o pensamento computacional, porque você está desenvolvendo a habilidade dela pensar o que ela faz primeiro, o que ela faz segundo. Ela vai trazer alguns passos que ela já tinha utilizado em outros momentos em que ela precisou resolver uma situação, um problema, e aí ela traz esse passo a passo a partir dessa construção, desse caminho de solução para se plantar uma árvore, para lavar as mãos, para preparar um café da manhã e outros que você pode sugerir como atividade. Essa outra atividade, ela faz parte também do site do Brackman, também você pode imprimir, que é o estacionamento algorítmico. Essa atividade, ela existe em várias plataformas, ela tem até inclusive em plataformas digitais. Existem professores que já desenvolvem isso. Sempre quando a gente faz oficina, alguns professores falam, não, mas eu já faço esse trabalho com os meus alunos, Cleia. Mas a questão é deixar o aluno solto com os carrinhos, com esse tabuleiro, e ele tentar tirar, movimentando os carrinhos, movimentando os caminhõezinhos para poder tirar o carro aqui, ó, do estacionamento. Só de deixá-los soltos fazendo isso, você não está desenvolvendo o pensamento computacional. Mas no momento em que você coloca para ele que ele tem que pensar em saídas onde ele faça o menor número de movimentos dos caminhões e dos carrinhos, onde ele vá diminuindo a cada tentativa o número de movimentos que ele faz com os carros e os caminhões, você está desenvolvendo o pensamento computacional. Porque ele está criando estratégias para se tirar o carrinho do estacionamento com o menor número de passos possíveis. Então, você pode, no site do Christian, você tem um formulário
onde você vai anotando, o aluno vai anotando as movimentações que ele vai fazendo com o carrinho A, B e C e com os caminhões 1, 2, 3 e 4. Então, na primeira vez que ele tentou, ele fez 10 movimentações. Agora vamos diminuir essas movimentações. Será que tem como a gente tirar o carrinho fazendo menos movimentações desses caminhões e desses carrinhos? Quando o aluno para pensar e criar uma estratégia de como fazer essa movimentação de forma a gastar menos deslocamentos, movimentações desses carrinhos e dos caminhões para tirar o carrinho vermelho, você está desenvolvendo o pensamento computacional desse estudante, que ele fez a movimentação, né? E o carrinho saiu, parabéns, você conseguiu. Outra atividade que vocês vão encontrar dentro do site computacional.com é o boneca de papel condicional. Nele, você recorta as roupinhas, os acessórios, e aí tem esses bloquinhos aqui de condicionais que você inclusive pode apagar, escrever uma condicional sua, e ele pergunta assim: como você vai a uma festa? Se vou a uma festa, então o que eu vou usar? E aí você vai completar aqui com 3 possibilidades para eu ir a uma festa. Você vai escolher as roupinhas e vai colocar aqui. E você pode ainda escolher outras roupas, questionar os estudantes. Eu tenho esse look, né? Essa calça, essa blusa e esse tênis. Mas eu vou a uma festa. Tem outra combinação de roupas aqui que eu posso fazer e ir à festa? Pode usar outra condicional. Se vou estudar. Mas se eu vou estudar, quais as roupas aqui, quais os acessórios que eu posso ir estudar? Eu preciso novamente, eu usei a blusa que eu fui para festa, a calça que eu fui para festa e o tênis que eu fui para festa. Posso colocar aqui? Tem outros conjuntos aqui, não estão todos, tá? Eu só coloquei alguns como exemplo, mas lá no site você tem vários, tanto roupas como acessórios, para você fazer várias combinações aqui e trabalhar com os estudantes. Essa outra condicional, ela tem a opção, né? Se faz frio, então eu visto isso. Mas se não faz frio, eu visto isso. Então, aqui vocês vão observando, quem trabalha com linguagem de programação, que você está trabalhando condicionais que são utilizadas dentro da linguagem de programação, quando a gente está programando. E essas condicionais, elas também são usadas no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente se levanta e vai se arrumar para o trabalho, ou melhor, quando você vai dormir e pensa no trabalho no dia seguinte, você pensa, se fizer frio eu vou com aquela blusa. Mas se não fizer, eu vou com aquela outra. Então, você já faz isso automaticamente na sua cabeça e você, desenvolvendo melhor essa habilidade, você consegue visualizar as possibilidades com mais segurança, com maior antecedência, né, do que chegar na hora e ainda pensar em qual combinação, né, quais as opções que você tem para se vestir fazendo frio ou não. E agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o pensamento computacional plugado. E aí eu trago para vocês a linguagem Logo do Seymour Papert. Nós já falamos sobre essa linguagem no início da nossa disciplina, falamos um pouquinho sobre ela também quando a gente abordou a linguagem de programação Scratch. Então, a linguagem de programação, como uma ferramenta digital, ela nos proporciona desenvolver a habilidade do pensamento computacional. Então, quando eu estou aqui fazendo, eu quero fazer uma casinha, e eu tenho que pensar, quais os passos que eu faço para desenvolver, para poder construir essa casa, para frente 50, depois para a esquerda 90, que é girar, né? Para a direita 10, para frente 100, para a direita 135, quando ele gira 135 graus, para frente 100, e eu vou fazendo essa casinha, e você pensa na estratégia para
para construir essa casa, você está desenvolvendo o pensamento computacional. Só que se você deixar isso livre para o aluno e não trabalhar a questão de existem passos, existem etapas nessa construção que você poderia ter feito sem precisar utilizá-la, que você poderia ter resumido o número de passos para desenvolver, para construir essa casinha, nesse momento em que você coloca o aluno, que você faz o desafio para que ele diminua o número de passos, para que ele não só diminuir, mas às vezes até não utilizar determinados passos que ele poderia utilizar outro que faria a mesma coisa, mas que seria mais, por exemplo, repita, né? Ao invés de eu fazer o passo para frente, para frente, para frente, eu repita 4 vezes o para frente. Isso é desenvolver o pensamento computacional. Eu vou começar a desenvolver a habilidade de pensar de forma crítica em relação àquilo que eu estou fazendo e de forma criativa, que é pensar em algo que resolva o meu problema de maneira mais inteligente, mais fácil, mais significativa para mim. Conhecendo a Hora do Código é um site de atividades que tem várias programações, desafios. É o horadocódigo.com, aí você tem aqui Hour of Code, né? Aqui tá o site, aqui tá maior, né? Você vai entrar nesse site, vai entrar e aí você tem vários desafios. Um deles é o do Minecraft, a viagem aquática. Você vai desenvolvendo, vai passando pelos desafios e no final, se você conseguir passar, você tem até um certificado. E é muito bacana também para você desenvolver o pensamento computacional através de desafios de programação, né? De atividades com programação. Então aqui, por exemplo, tem um bonequinho e aí ele tem que salvar, tem que pular. E aí quantas vezes, cada vez que você vai seguindo ele com blocos, tá? Como o Scratch, tem os bloquinhos que você vai arrastar. E quanto mais você vai passando você vai vencendo os desafios, você, ao chegar ao final, você ganha esse certificado e você, é uma forma de você desenvolver também o seu pensamento computacional de forma plugada. Outro é o Scratch, que a gente já trabalhou, então a gente já sabe que trabalhar com linguagem de programação, você desenvolve o pensamento computacional, vocês trabalharam na atividade que eu passei para vocês e vocês tiveram que criar estratégias, vocês trabalharam com os blocos, levava bloco para um lado, levava bloco para o outro, trazia o bloco para cima, para baixo, ia pensando em como desenvolver, finalizar o projeto de vocês. Nessa atividade, vocês estavam trabalhando essa habilidade do pensamento computacional. Outra estratégia, né, para você desenvolver o pensamento computacional é trabalhando com robótica, que é o que a gente vai falar um pouquinho na nossa unidade, né, 2.4. Então aqui eu tenho um projeto de robótica, 2 estudantes estão aqui fazendo a construção. Aqui eu tenho 2 professores fazendo a construção de um projeto de robótica. Então, a robótica educacional, ela também nos possibilita desenvolver o pensamento computacional no momento em que eu tenho vários desafios e os alunos, professores, né, os participantes, precisam pensar em como resolver. Então, se eu quero um carrinho, mas eu quero um carrinho que vá para frente, vá para trás, eu quero um carrinho que identifica obstáculos, eu tenho que pensar no que eu vou usar, nos sensores, o que eu vou ligar, tipo de bateria que eu vou utilizar. Então, no momento em que eu penso o conjunto de materiais e de programação para que esse carrinho fique pronto, eu estou também desenvolvendo o pensamento computacional. Então, o pensamento computacional, ele está tanto dentro eu posso trabalhar tanto com as tecnologias, né, de forma plugada, usando as tecnologias digitais, ou como vocês viram
utilizando o desenvolvimento a partir de atividades desplugadas. E eu trago esse último slide com a imagem do Puppet com 2 estudantes e com a frase que ele diz que a única habilidade competitiva de longo prazo é a capacidade de aprender. Então, que possamos, enquanto professores, estimular a capacidade dos nossos alunos de aprender e de compreender esse mundo rodeado por tecnologias. Aqui algumas referências utilizadas nessa apresentação. Obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!